E aí, turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te ensinar o que você precisa fazer para conseguir ter 10 cabeças por hectare sem faltar pasto, né? Não adianta só a gente encher a fazenda, encher a propriedade de gado e não ter comida suficiente para todo mundo. Então nesse vídeo você vai entender o passo a passo, o que você precisa fazer primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, quais são as etapas que você precisa seguir e cumprir para conseguir sair da quantidade de cabeças que você tem hoje e colocar 10 cabeças por hectare, que é o que a gente faz no treinamento Recreio 15.1. Meu nome é João, sou engenheiro agrônomo e lembrando vocês que tudo que a gente fala aqui é referente à nossa metodologia de intensificação. É o que a gente implementa nas consultorias, nos projetos de intensificação e é o que a gente ensina nos treinamentos, beleza? Então bora pro vídeo. Turma, não é segredo para ninguém que a pecuária precisa se profissionalizar cada vez mais. Ela precisa produzir mais na mesma área, ela precisa ser mais rentável, ela precisa ser uma atividade realmente profissional e que faz sobrar dinheiro no bolso. Eu falo isso aqui para vocês toda semana aqui no YouTube e falo todos os dias lá no Instagram para quem me segue. E já tô cansado de citar aquele estudo da Embrapa que fala que nos próximos 20 anos, aproximadamente 50 a 60% dos pecuaristas, das fazendas de pecuária, vão desaparecer. Ah, João, eu nunca vi esse estudo, o que ele diz? Por que isso vai acontecer? Será que eu estou nessa fatia aí das propriedades que vão desaparecer? Moçada, esse estudo mostra o seguinte, a pecuária era uma atividade muito lucrativa antigamente, tinha uma margem muito alta, né? Então, fazendo as coisas de qualquer jeito, você ainda ganhava dinheiro. Conforme o mercado foi apertando, conforme as outras atividades foram se tornando cada vez mais lucrativas, cada vez mais competitivas, e a pecuária não andou junto nesse avanço de tecnologia, a rentabilidade e a margem da pecuária foi ficando para trás. Então, hoje, quando a gente compara média de lucratividade, por exemplo, da lavoura, vamos colocar aqui soja e milho, que é a grande maioria do Brasil, ela é muito maior do que a média de rentabilidade de uma pecuária. Por quê? Porque a lavoura, o agricultor, faz as coisas como precisam ser feitas. E na maioria dos pecuaristas, eles não fazem as coisas como precisam ser feitas. Então, o que esse estudo mostra? Ele mostra que esses pecuaristas, essas propriedades que não vão adotar tecnologia, que não buscam uma pecuária mais rentável, mais competitiva, mais lucrativa, são as que vão sair da atividade e dar espaço para os outros, tá? Inclusive, ela pode dar espaço para um outro pecuarista, só que o pecuarista que vai fazer as coisas da maneira correta. Porque o que não vai fazer as coisas da maneira correta, o que não vai intensificar, o que não vai investir, o que não vai aumentar a rentabilidade, vai perder espaço. Não faz sentido, turma, não faz sentido continuar com uma atividade onde você não ganha dinheiro, ou você pode até ganhar dinheiro, mas a atividade vizinha está dando mais, então por que você vai ficar nessa que está dando menos? Né? Ao longo dos anos, o mercado, a pressão disso aí vai te apertar tanto que você não vai conseguir sobreviver, você vai ter que abrir as pernas aí para partir para outra atividade. Ah, João, mas daí quando sumir essas 50, 60% de fazenda de pecuária aí vai faltar boi e o preço vai voltar e todo mundo consegue ganhar dinheiro de novo. Aí que vocês estão enganados. Porque a gente já está vendo isso acontecer, tá? Isso não vai acontecer daqui a 20 anos, isso já está acontecendo. Quantos de vocês já viram amigos, vizinho, parente, qualquer um que seja aí, na sua região já arrendando para soja? Então essa transição já está acontecendo, só que o rebanho não está diminuindo. Pelo contrário, o rebanho está aumentando. Então a gente vai ver essa diminuição do número de pecuaristas e de fazendas de pecuária, mas o rebanho ele vai continuar aumentando. Por quê? Porque aqueles 40, 50% que vão ficar, eles vão estar intensificando. Então eles vão sair de 1, 2 cabeças por hectare e vão ir para 10 cabeças por hectare, que é uma pecuária realmente lucrativa. Então não se engane, não pense que porque vai diminuir a quantidade de propriedades, vai faltar boi, o preço vai subir e aí você vai ganhar dinheiro de novo. Não, isso não vai acontecer. Se você ficar com esse pensamento aí, dependendo do mercado, sinto muito, mas você está naquela fatia lá dos que vão deixar a atividade, beleza? Então fechando aqui, não é segredo mais para ninguém, principalmente para vocês que me acompanham aqui toda semana e todos os dias, que a gente precisa construir uma pecuária mais lucrativa. A gente já faz isso em 14 estados do Brasil e estamos vendo resultados cada vez melhores. Quanto mais tempo você tem de intensificação, mais resultados você consegue ter. Então começa logo. Aproveita esse momento de baixa e começa a intensificar logo. Beleza? Indo para o assunto do vídeo, eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando a gente fala de produção de arrobas, a gente depende basicamente de 2 fatores. Tá? Até 3 fatores aqui, mas zootecnicamente de 2 fatores. Quantidade de cabeças e quanto de peso, quantos quilos cada animal está ganhando por dia, tá? Então, se você tem 10 cabeças por hectare ganhando 1 quilo por dia, você está produzindo 10 quilos por dia, tá? Se você tem
10 cabeças por hectare, ganhando 500 gramas por dia cada um, você está produzindo 5 quilos por dia. Ou se você tem 5 cabeças por hectare, ganhando 1 quilo por dia, você está produzindo os mesmos 5, só que com menos cabeças. Então, entenderam a dinâmica aí? Conforme você aumenta a quantidade de cabeças ou o ganho de peso, você aumenta a quantidade de arrobas produzidas lá na frente. O terceiro fator é o período, né? Por quanto tempo você consegue manter essa produção. Mas o que está mais no nosso alcance aqui no caso é a quantidade de cabeças e o ganho de peso. Nesse vídeo em específico, como eu falei lá no começo, a gente vai falar sobre como aumentar a quantidade de cabeças por hectare, tá? Como sair de 1 para 2, de 2 para 5, de 5 para 10, quantas você quiser ou na velocidade que você quiser. João, por que é importante fazer isso? Existe um negócio, moçada, chamado custo fixo. E esse custo fixo, o nome meio que já diz o que ele é, tá? Não quer dizer que ele não muda o valor, tá? Não quer dizer isso, eu vou explicar. O custo fixo é um custo, é um desembolso, é alguma coisa que você precisa para produzir que não varia de acordo com a produção. Ou seja, se você produzir mais ou produzir menos, o custo fixo é a mesma coisa. Diferente do custo variável, tá? Que quanto mais você produz, mais você tem que gastar. Vou dar um exemplo. Se você hoje aí tem 50 cabeças na sua propriedade, tá? E você vai intensificar, como nós falamos aqui, para pôr 10 cabeças por hectare e vai chegar em 500, tá? Vai aumentar em 10 vezes. Se é você que cuida, ou se você não tem funcionário, por exemplo, o seu tempo para você cuidar de 50 cabeças e de 500 cabeças é praticamente o mesmo. Você vai aumentar no máximo ali algumas horas, porque você vai dividir em 2, 3 lotes talvez, tá? Então, quanto antes você cuidava de um lote, você vai cuidar de 2 ou 3. Mas a maioria do seu tempo vai ser praticamente o mesmo. Ou se você tem um funcionário, o mesmo funcionário que cuidava das 50 cabeças vai cuidar das 500 cabeças. Isso se chama custo fixo, ou seja, você está diluindo custo fixo. É o mesmo desembolso, o mesmo custo de tempo ou de dinheiro que seja, que você tinha para cuidar de 50, você vai ter para cuidar de 500. Só que agora, como você tem muito mais cabeça, no mesmo custo, aquele custo fica menor. Vocês entenderam? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você paga lá R$1.000, tá? Só para efeito de conta aqui. Não estou falando se é um valor alto, baixo, bom, ruim, nada disso. Só para efeito de conta. Você pagava R$1.000 para o cara lá cuidar de 50 cabeças. Quando a gente pega 1.000 e divide por 50, vai dar R$20 por cabeça. Tá? Entenderam a conta aí? R$20 por cabeça. Agora, se ele está pagando os mesmos 1.000 para cuidar de 500, sai de R$20 por cabeça e vem para R$2 por cabeça. Ah, João, mas daí eu vou ter que pagar um pouco a mais, vai ter mais trabalho e tal. Beleza. Que você saia de 1.000 para 2.000. Você saiu de um custo de R$20 por cabeça que estava tendo antes, se você pagar 2.000, que é o dobro, vai estar pagando R$4 por cabeça. Então você ainda diminuiu muito mais. Então isso que é a diluição do custo fixo. Outra coisa que dilui custo fixo, por exemplo, curral. Curral é um negócio que vale muito dinheiro. E se você tem que ter um curralzinho para mexer com 50 cabeças, é praticamente o mesmo curral que você vai ter para mexer com 500. Então isso é diluição de custo fixo, tá, pessoal? Isso aí vale para diversas outras coisas, maquinário, caminhonete, cerca, com a própria propriedade. Sua propriedade vale muito dinheiro, é um patrimônio gigantesco, tá? E para você ter ela para rodar 50 cabeças, o custo dela para você rodar 500 é a mesma coisa. Então quanto mais você investir, quanto mais você produzir na mesma área, com a mesma estrutura e tudo, você consegue diluir custo fixo. Diferente daquilo que a gente falou do variável. O que seria custo variável nessa questão, nesse caso aqui? Suplementação, adubação, tá? Quanto mais cabeça você quer ter por hectare, mais adubo você tem que investir. Quanto mais cabeça você tem, mais suplemento você vai gastar. Então, isso aí é variável, porque se aumentou a produção, se aumentou o custo variável junto, tá? Então, essa que é a questão, diluição do custo fixo. E quando a gente fala em intensificar, a gente fala em intensificar justamente para isso, para valer a pena tudo aquilo que você tem empatado ali para produzir. Eu acho que é importante a gente entrar nesse assunto, a gente explicar o porquê que vale a pena, porquê que é importante você fazer isso antes de entrar para a parte prática que a gente vai começar agora. E aí eu montei uns slides aqui para vocês, turma. É o seguinte, ó, tá um negócio aqui chamado eficiência de pastejo, 30, uma setinha, 70. O que isso mostra? O que isso significa? Eu vou explicar para vocês. A grande maioria das propriedades de pecuária hoje não tem problema em produzir pasto. Tem problema em colher o pasto que é produzido. Então muita gente não sabe nem colher aquele capim que já produz e quer pensar em adubar para produzir mais. Isso é um erro. Uai, João, o que é isso, cara? Eu não colho capim, não. Você está ficando doido? Quem colhe é o cara da soja que entra com a colhedeira lá. Você não colhe, mas você tem várias colhedorinhas brancas aí, Nelorezinha ou cruzadazinha, que vai colher o capim para você. Então, o que acontece? A maioria das propriedades passam por isso aqui, ó. Elas colhem aproximadamente 30% do capim que é produzido. Ah, João, como é que eu sei se na minha fazenda está assim ou não? Se você tem pasto rapado e pasto passado, provavelmente você está nessa condição. Se você não tem o pasto rapado, mas ainda de vez em quando deixa o pasto passar em um canto ou outro,
você vai estar um pouquinho melhor que aqueles 30%, mas ainda você não colhe bem, tá? Esse é o primeiro gargalo, tá? Colheita. Muita gente ainda não sabe colher pasto. Se os seus animais não estão colhendo pasto na quantidade que precisa, eles não estão transformando capim em arrobas na quantidade que precisa. Então, naturalmente, não adianta você produzir mais pasto se você ainda não colhe aquele pasto. Então, quando a gente fala de intensificar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aumentar a eficiência de colheita. Estou dando um exemplo aqui da gente sair de 30% e ir para 70%. O que isso significa? Que a gente vai colher muito mais, em muito mais quantidade, aquele capim que já estava sendo produzido. Até agora a gente não falou de produzir mais pasto, não. A gente só falou de colher melhor. Ou seja, nós vamos rotacionar, vamos piquetear, vamos ajustar o ponto, a localização da água. Tudo isso são coisas que vão influenciar na colheita, na quantia de capim que os animais colhem, tá? Então, quanto mais a gente colher, mais animais a gente consegue ter na área. E nosso primeiro passo é pensar em fazer isso, aumentar a eficiência de colheita. De novo, não invista em produzir mais pasto se você não sabe colher o pasto que você já produz. Quer ver, turma? Eu vou dar um exemplo aqui com um número, vai ficar mais fácil de entender. Se a gente tem um capim aqui, um pasto, que está produzindo 8.000 quilos de matéria seca, e eu nem vou entrar no âmbito aqui de produção de matéria seca, adubação, por enquanto nada disso, tá? Só quero que vocês entendam a dinâmica do número. Se a gente tem aqui um exemplo de um capim que está produzindo 8.000 quilos de matéria seca por hectare, e a gente colhe 30%, dos 8.000 quilos que a gente produziu, a gente vai colher só 2.400 quilos. Quando a gente transforma isso aí na quantidade de animais que pode ter na área, sempre em unidade animal por hectare, tá? A gente chega ali que esse pasto suportaria ali 1,06 UA por hectare, ou seja, equivalente ali a uma vaca de 450 quilos por hectare. Já quando a gente fala em aumentar a eficiência de colheita para 70%, ó, é os mesmos 8.000 quilos produzidos, só que agora a gente colhe 70%. Como a gente colheu mais, no total que a gente colheu foi de 5.600 quilos. Essa quantidade de capim que pode ser colhida seria o equivalente para sustentar 2,4 A por hectare. Ou seja, a gente mais do que dobrou a lotação da fazenda só ajustando colheita, só ajustando a eficiência de pastejo, tá? Bom, João, como é que você chegou nesse 1,06 e 2,4 A por hectare? Turma, isso aí basicamente é uma questão de oferta e demanda, tá? Quanto mais animais a gente tem na área, mais eles precisam de comida para se manter. Nesse caso aqui a gente fez a conta de trás para frente. Bom, eu tenho essa quantidade de comida estimada aqui. Quantas UA eu consigo manter num período ali com essa quantia de comida? Basicamente isso, tá? Então aqui, como a gente colheu mais, tem mais capim disponível, a gente consegue alocar mais animais. Entenderam a importância? Então se você ainda não colhe o pasto bem, o seu primeiro investimento, o seu primeiro esforço tem que ser em colher melhor aquele capim, que já é produzido. Depois você vai pensar em produzir mais, que aí eu trago o próximo slide aqui para vocês, ó. Aí a gente soma eficiência de mais aumento de produção. Agora a gente saiu de 8.000 quilos de matéria seca por hectare sendo produzido para 20.000 quilos. Se a gente está colhendo os mesmos 70%, a gente colhe 14.000 quilos. E quando a gente transforma 14.000 quilos para a quantidade de UA que a gente consegue manter, dá 6,2 UA por hectare. Ah, João, mas você falou que a gente ia conseguir pôr 10 cabeças por hectare, e aí você está falando de colocar 6,2 UA por hectare, você enganou nós? Não, moçada. UA por hectare é uma unidade de medida, tá? Eu vou explicar isso aqui para vocês. Ela equivale a 450 quilos. Vai ficar mais simples de entender agora. Uma UA equivale a 450 quilos de peso vivo. Então, se a gente tem naquele exemplo lá que eu dei antes, 6,2 unidade animal por hectare, o que a gente faz? O 6,2 vezes os 450 quilos. 6,2 vezes 450 daria um total de 2.790 quilos. Ou seja, é como se a gente tivesse ali 2.790 quilos de animal em cima daquele pasto naquele momento. Então é 6,2 UA por hectare. E aí como é que você vai fazer para entender quantas cabeças tem naquele momento lá com essa lotação? Você vai pegar o total, 2.790 quilos, e dividir pelo peso médio do lote. Tá? Eu dei um exemplo aqui de 270 quilos. Então, 2.790 dividido por 270 quilos são 10,3 cabeças por hectare. E aí, quando a gente vai falar de adubação, turma, a gente faz esse peso médio da seguinte forma. O peso de entrada deles no sistema mais o peso de saída deles no sistema dividido por 2. Tá? Eu falei um pouco disso aí no vídeo da semana passada, quando a gente falou de GMD estratégico, como aliviar a lotação para seca, peso de entrada, peso de saída, GMD e tal. Um exemplo, os animais vão entrar com 200 quilos no início de chuva,
e vão sair com 390 no final da chuva, tá? Vão entrar lá em outubro e vão sair em abril, maio, por exemplo. Então, entrou com 200, saiu com 390, o que você vai fazer? 200 mais 390 dá 590. 590 dividido por 2, para a gente ver a média, vai dar um peso médio de 295 quilos, tá? 590 dividido por 2, 295. Então, se você fosse fazer a mesma conta aqui, seria o peso médio de 295, que ia dar um pouco menos de cabeça por hectare, tá? Para dar essa mesma lotação. Então é assim que faz a transformação de UA para cabeça. Multiplica tudo por 450 e divide pelo peso médio do lote. Então o que nós vimos aqui? Que a primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender a colher melhor o capim. Depois que a gente aprendeu a colher aquele capim que é produzido, a gente precisa aprender a produzir mais capim, né? Porque não adianta só de ter aquelas 2 UA por hectare. A gente ainda não vai ser competitivo com a agricultura, ainda não vai ser competitivo com a lavoura e você ainda vai estar naquele indicador lá dos 50% que vão deixar a atividade. Então, é legal sair de 1 para 2? Muito bom, você dobrou, mas ainda não é suficiente. Então, você tem que pensar em, além de colher mais capim, produzir mais pasto. E como é que a gente faz isso, João? Como produzir mais capim? E aí eu trago um exemplo aqui para vocês, turma, do seguinte, ó. Se a gente fosse apostar uma corrida, tá? Eu vou chamar vocês para apostar uma corrida. Eu te dou 2 opções. A primeira que você pode escolher é um carro popular aqui, que é bem econômico, ó, faz 15 km com litro, tá? Bem eficiente. E a outra opção que você pode escolher é um carro esportivo aqui, ó, que gasta bastante já, gasta 3 vezes mais que esse, ó, faz 5 km por litro, tá? Então você tem essas 2 opções. Qual que você vai escolher para você apostar uma corrida? O Gol ou a Ferrari, né? Como o seu caso aqui é uma corrida, ou seja, na corrida você precisa chegar antes, você precisa ganhar, mesmo que você está percebendo aqui que você vai gastar mais, a sua escolha provavelmente seria na Ferrari, tá? Então quando a gente olha para produzir mais pasto, a conta, a lógica aqui é basicamente a mesma. Quanto mais capim eu quero produzir, mais eu vou gastar. Quanto mais rápido eu quero ganhar essa corrida, mais adubo eu tenho que investir, tá? Basicamente essa dinâmica. Então, basicamente o golzinho seriam as nossas 2 cabeças por hectare e a Ferrari aqui 10 cabeças por hectare. Você vai gastar muito mais, só que você vai produzir mais também. Essa correlação que tem que fazer sentido lá na frente. Então, se você quer alcançar o 15.1, que é a nossa meta de produção, né, da nossa metodologia de intensificação, R$15.000 por hectare, e ter uma pecuária realmente rentável e competitiva, a gente tem que tratar o pasto como uma Ferrari, não como um Gol. O Gol é a questão lá de aprender a colher, fazer o básico bem feito, né? Depois que você faz o básico bem feito, aí você parte lá para transformar seu Gol num carro esportivo. Tá, beleza, João, já entendi. Mas e aí, o que a gente precisa fazer? Qual adubo que eu jogo agora, em qual quantidade que eu vou jogar para produzir mais pasto? Aí eu trago para vocês, turma, um negócio chamado lei do mínimo, tá? Imagine que esse barrilzão aqui, tá vendo? O barril do Chaves aqui. Imagine que a quantidade de água que a gente põe dentro dele é a quantidade de capim que a gente consegue produzir, tá? Lembra do seguinte, quanto mais capim a gente produz, mais cabeças a gente pode ter por hectare. E aí cada ripa dessa aqui, cada tabuinha dessa, é um fator que limita a produção. No caso, como nós estamos falando de correção do bação do solo, que é o que a gente vai fazer para aumentar a quantidade de capim, aqui nós colocamos os nutrientes, ó. Cálcio, enxofre, potássio, magnésio, água, nitrogênio, fósforo, silício, boro, manganês, enfim. Tem um punhado de outros aí que não ia caber todos aqui. O que a lei do mínimo mostra? Ela mostra que o fator que tiver em menor quantidade é o que vai limitar a produção. Adianta, por exemplo, a gente vir nesse exemplo aqui, ó, e aumentar a reguinha do potássio, colocar ela lá em cima, fazer uma adubação de potássio e subir a régua dele? Não adianta. Por quê? Porque quando a gente tentar encher a água, vai vazar aquilo pelo magnésio, tá? Nesse caso desse exemplo, não quer dizer que é sempre assim. Adianta a gente aumentar fósforo? Não adianta, porque vai vazar magnésio. Beleza, depois eu vou lá e vou jogar um caminhão de magnésio por hectare. Aí você subiu o magnésio. E aí, por onde vai vazar agora? Agora o próximo a vazar seria no nitrogênio. E assim por diante. Então essa é a lei do mínimo. O nutriente que tiver em menor quantidade é o que vai limitar a produção. Por isso que não adianta você sair jogando qualquer tipo de adubo sem saber como é que está a situação do seu solo hoje. Você precisa fazer isso de maneira inteligente. Como eu disse para vocês, não adianta você subir o que já está alto e deixar o que está baixo lá embaixo. Por isso, turma, não existe só um tipo de adubo. Não existe só uma forma de adubar. Cada adubo tem uma concentração diferente, fornece um nutriente diferente. Então a dinâmica daquele barril lá vai ser diferente para cada tipo de adubo, tá? Beleza, João. E o que eu faço agora? Como é que eu tenho que adubar da maneira correta para subir todas aquelas ripinhas e conseguir encher meu barril de água e produzir mais pasto? Vou passar o passo a passo para vocês. Puxa o caderno e a caneta aí, que vocês vão anotar agora. A primeira etapa, turma, tá aqui, ó.
coleta de solo para análise. Ô, João, mas eu achei que você ia falar aqui a receita mágica, o adubo milagroso para a gente pôr 10 cabeças por hectare. Não existe isso aí não, tá, turma? Foge desse trem que é ilusório aí, que fala que vai prometer o mundo e não te entrega nada, tá? A primeira etapa, coleta de solo para análise. Por quê? Porque a coleta de solo vai mostrar a altura que está cada ripinha daquela do seu barril. Você entendeu a dinâmica, o sentido da coisa? A análise, ela simplesmente mostra o que está no seu solo, como está o seu solo. Muita gente chega em mim e fala assim, ô João, a análise pediu 5 toneladas de calcário, pediu não sei quantos quilos de adubo. Gente, a análise não pede nada, a análise só mostra como é que está. Quem pede é você que vai determinar a estratégia depois. Como eu disse lá, lembra do gol da Ferrari. Quanto maior a sua meta, quanto mais rápido você quer ganhar a corrida, mais você vai gastar. Então, se você quer uma cabeça por hectare, você não precisa de 5 toneladas por hectare, não precisa de tonelada de adubo, tá? Para uma cabeça, para duas, também não vai precisar tudo isso. Então, a meta é proporcional. Quanto mais você quer, mais você tem que investir. E por isso que coleta de solo para análise é importante, para você entender como é que está a situação do seu solo hoje. Para você não sair adubando de maneira errada aí. Às vezes você está adubando um negócio que nem precisava, um nutriente que nem precisava aumentar no seu solo. A segunda etapa, correção do pH. Tá? Muita gente entra com adubação sem corrigir o pH. Tem solo que não há necessidade, mas a grande maioria dos solos brasileiros vai precisar. O que é essa correção do pH? O que isso significa? Ó, vou mostrar para vocês. Aqui na direita é o pH do solo. Tá? Quanto mais para a esquerda, mais ácido, quanto mais para a direita, mais básico. E no gráfico vertical aqui, ó, é a disponibilidade de cada nutriente de acordo com o pH. Ou seja, quanto mais alto está aqui, ó, mais disponível está aquele nutriente, tá? Quanto mais baixo, menos disponível está aquele nutriente. Quando a gente olha aqui um pH ácido, ó, para baixo de 6, de 4,5 a 6 aqui, a gente tem baixa disponibilidade, ó, a linha azul, ó, potássio, cálcio, magnésio, o roxo, nitrogênio, enxofre e boro, o verde, fósforo, cloro e molibdênio, tá? Alumínio aqui está alto, ó. Você está vendo que quando está ácido, a disponibilidade do alumínio está altíssima. De ferro, cobre, manganês e zinco também, ó, apesar disso aqui ser bom, o alumínio faz mal para a planta, tá, turma? Desses aqui, que está aqui, o único que faz mal para a planta é o laranjinha aqui, tá? Todos os outros fazem bem para a planta. Então tá vendo que a grande maioria deles está em baixa disponibilidade aqui, no solo ácido, e o que faz mal para a planta está em grande disponibilidade. O que a gente faz quando a gente entra com calcário e corrige o pH do solo? A gente vai levar esse pH daqui para cá, para 6,5. Olha aqui no meio como é que está diferente, ó. O alumínio, olha o tanto que caiu. Saiu lá do topo, está aqui embaixo agora. O potássio subiu, o nitrogênio, enxofre e boro subiu, o fósforo subiu, tá? Cloro, molibdênio subiu. O único que cai um pouco que faz bem aqui é a parte de ferro, cobre, manganês e zinco, mas também está num nível bom. Entre 6 e 7 é o que a gente tem que buscar para ter maior disponibilidade de todos aqueles que fazem bem para a planta e neutralizar o alumínio, que é tóxico para a planta. Por isso que não adianta você adubar sem você corrigir o pH. Se você adubar com o solo aqui, ó, não vai adiantar nada. Esse nutriente não vai estar disponível para a planta, você vai jogar dinheiro fora. Então, corrigir o pH. Terceira etapa, adubação de correção. A adubação de correção é aquela adubação que a gente vai nivelar a altura de todas as tabuinhas lá do nosso barril, você entendeu? A gente corrige um aqui, outro aqui, outro aqui, a gente nivelou. Isso é adubação de correção. Depois a gente entra com a adubação de produção, que aí depende da sua meta, para a gente aumentar todas as tabuinhas daquele barril lá. E aí depende de você, aí depende de quanto você quer produzir, tá? Para uma cabeça por hectare é uma altura que você tem que pôr nas reguinhas, para 2 é outra, para 5 é outra, para 10 é outra. Não existe recomendação de adubação padrão, não existe adubação genérica, tá? Tudo isso é proporcional. Quanto mais você quer produzir, mais você tem que investir em adubação, tá? Para você subir a régua da maneira proporcional e conseguir pôr mais água no barril. Lembra disso. Sempre lembra do barril, tá? Pra você entender essa dinâmica da adubação. E aí, turma, a gente finalmente entendeu aqui como colocar mais cabeças por hectare. Primeira etapa, aprende a colher melhor o pasto que você já produz. Segunda etapa, você vem com essas novas 4 etapas, né? A segunda etapa é dividida em 4, que é entender como está seu solo, corrigir o pH e partir para adubação de correção e produção. E aí, finalmente, com isso a gente aprendeu a colocar mais cabeças por hectare. E aí falta 2 fatores ainda para a gente aumentar a nossa produção de arrobas. Lembra que a gente falou lá no começo, né? Ela depende desses fatores aqui, cabeças por hectare, ganho de peso e período. No vídeo de hoje, você aprendeu como aumentar a quantidade de cabeças por hectare. Se você quiser
que a gente continue essa série que mostra para você como aumentar o ganho de peso e o período de uso, deixa nos comentários, deixa o like, deixa o joinha, se inscreve aí que daí eu vou entender que vocês gostaram disso aqui, que vocês querem continuidade e entender de fato como colocar mais cabeça por hectare, que vocês entenderam hoje, como fazer os animais ganharem mais peso, que é o que a gente pode falar nos próximos vídeos, e depois como aumentar o período e você conseguir, de fato, produzir muito e não estar naquele índice lá, não fazer parte, né, daqueles produtores daquele estudo que vão deixar a atividade, que vão quebrar. Então, moçada, fica o recado aí, vamos sempre pensar em intensificar, em produzir cada vez mais. Esse é o futuro da nossa pecuária. Se você está assistindo aqui, quer dizer que você não está querendo ficar para trás. Agora, não adianta ficar só na teoria, não adianta ficar só no conhecimento aqui, tem que partir para a prática, beleza? Se você quer uma consultoria, um projeto de intensificação comigo, o link está na descrição. Valeu, no vídeo de hoje é isso e um forte abraço.